Exemplos de aplicação. Nesse vídeo, eu vou te dar 3 exemplos de aplicação do funil de vendas em empresas. Com ele, você vai entender melhor como é que o funil de vendas pode ser aplicado na sua empresa. Isso vai fazer com que você entenda de uma maneira muito mais direta qual é a importância do funil de vendas, ok? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro exemplo, onde a gente vai imaginar uma empresa de consultoria, tá? Que ela atua na parte de vendas dela, no setor de vendas dela, de uma forma mais offline, né? Começando ali fazendo prospecções por telefone. Então lá no topo do funil de vendas dela, o que ela percebeu? Ela mensurou o funil de vendas dela, os resultados das diferentes etapas do funil no mês passado, e ela percebeu o seguinte: ela realizou no mês passado 1000 prospecções por telefone. E aí dessas 1000 prospecções por telefone, 100 dessas 1000 prospecções acabaram dando certo e virando uma reunião. Então 100 pessoas, tá, aceitaram no telefone fazer uma reunião posteriormente para conhecer mais sobre a empresa e entender se de fato ela teria um serviço que interessaria esses potenciais clientes. Dessas 100 reuniões que foram feitas, 50 delas tiveram uma proposta apresentada posteriormente. E dessas 50 propostas que foram apresentadas, 10 delas viraram um contrato assinado, viraram uma venda de fato efetuada. Então aqui está ali um funil de vendas mensurado de uma maneira muito simples, muito direta, bem fácil de entender. E com ele a gente já começa a ter vários insights interessantes. Um ponto fundamental é a gente começar a olhar o quê? A conversão nas diferentes etapas do funil. Então olhando lá de cima, a gente vê que 1000 telefonemas viraram 100 reuniões. Ok? Ou seja, a gente teve uma conversão ali de 10%. E essas 100 reuniões, elas viraram 50 propostas apresentadas, uma conversão de 50%. E essas 50 propostas apresentadas viraram 10 vendas, uma conversão de 20%. E aí vem a conversão que eu considero mais importante, que é o seguinte: das 1000 prospecções por telefone feitas, a gente conseguiu gerar nessa empresa 10 vendas. Ou seja, a gente teve aqui uma conversão de 1%. Fazendo uma conta muito simples, qual é o principal insight que a gente tem? Que a cada 100 prospecções por telefone, essa empresa consegue gerar uma venda. Olha que informação importante, que informação interessante. Com essa informação, fica muito mais fácil a gente traçar as metas dessa empresa com relação ao funil de vendas para o próximo mês, para os próximos meses inteiros. Por quê? Porque agora a gente já tem uma noção mínima, né, de quantas prospecções a gente deve fazer para a gente conseguir efetuar uma venda. E olha como isso pode ser importante, porque muitas vezes você pode falar assim: olha, vamos prospectar aqui na empresa, mas quantas prospecções a gente tem que fazer para bater a nossa meta de vendas? E aí você não sabe. Então você atuando com o funil de vendas, você consegue ter essa noção. Então esse é um dos principais dados que você já tira aqui dessa análise, né? Mas mais do que isso, você pode tirar muitos outros insights, né? Por exemplo, você pode analisar e olhar, cara, das 1000 prospecções feitas por telefone, gerar 100 reuniões, essa conversão aí, ela foi muito baixa. Não, a gente tinha que ter gerado muito mais reuniões com essas prospecções por telefone. Essa prospecção ela não deve estar sendo feita da melhor maneira possível. Se você tirou esse insight dessa análise, o que você pode fazer? Cara, vamos mudar a prospecção. Vamos mudar a forma como a gente faz prospecção, vamos buscar novas técnicas, vamos buscar treinamentos, vamos buscar fazer de formas diferentes. Mensuramos de novo, fazemos uma nova análise e aí vemos se deu certo ou não. Ou então você pode pegar e falar: cara, a minha conversão ali de propostas apresentadas em contratos assinados, ela está muito baixa, está muito ruim. A gente precisa mudar a proposta, a gente precisa trazer novas técnicas. Enfim, você consegue tirar insights que de fato vão nortear os seus futuros planos de ação. Porque se você traçar planos de ação sempre focados na análise que você fez no seu funil de vendas, ou seja, planos de ação que resolvem os gargalos gerados pelo seu funil de vendas, com certeza você vai aumentar a sua eficiência ali no funil. Com certeza a sua conversão vai aumentar ao longo do tempo, né? E o tempo é um fator primordial. Eu sempre aconselho que as empresas elas mensurem o seu funil de vendas e analisem ele pelo menos uma vez por mês. E que elas sempre comparem o resultado com relação ao mês anterior, ok? E também com relação ao mesmo mês no ano anterior. Por quê? Pelo seguinte motivo. Quando você analisa com relação ao mês anterior, você está vendo o crescimento ali mês contra mês, né? Quando você analisa com relação ao mesmo mês no ano anterior, você está olhando o crescimento ano contra ano. O que é super importante. E por que é importante? Porque, por exemplo, se você vende picolés e sorvete, provavelmente vai ter uma venda muito mais significativa nos meses lá do verão.
correto? Então não faz sentido, às vezes, você ficar mensurando apenas com relação ao mês passado, porque você vai ter algumas discrepâncias que ocorrem muito por causa do período do tempo, né? Então é importante você fazer esses dois tipos de análise, e você pode ter insights muito importantes. Em um próximo vídeo, eu vou te mostrar como é que você pode utilizar todos esses dados para começar a traçar metas, para de fato você começar a se orientar e ter metas bem estabelecidas com relação ao seu funil de vendas, ok? Por enquanto, não se preocupa com isso, porque a gente vai abordar isso depois. Vamos continuar aqui tirando insights dessa nossa análise. Vamos fazer então uma segunda análise agora, nosso exemplo 2. Vamos pensar também em uma empresa de consultoria, só que dessa vez vamos pensar em uma que atua com vendas de uma forma mais online. Então ela é mais focada em converter clientes a partir do momento que eles entram no site dela, porque é através do site que os potenciais clientes dessa empresa acabam conhecendo a empresa e a solução que essa empresa oferece, ok? Então vamos imaginar que ela também mensurou o funil de vendas dela no mês passado, e ela percebeu lá no topo que ela teve 10 mil visitantes no site. E desses 10 mil visitantes, 100 deles preencheram o formulário do site para requisitar um orçamento ou um serviço, ok? Dessas 100 pessoas que preencheram o formulário, 50 delas acabaram tendo uma proposta apresentada. E dessas 50 pessoas que receberam uma proposta, 10 delas acabaram assinando um contrato, acabaram virando uma venda realizada, ok? Então, mais uma vez aqui, um outro exemplo aqui de aplicação do funil de vendas e uma empresa que atua com vendas de uma forma um pouco diferente. Vamos analisar as conversões? Primeiramente, a gente vê ali que das 10 mil pessoas que visitaram o site, 100 delas preencheram o formulário, ou seja, uma conversão de 1%. Depois, a gente vê uma conversão ali de 50% com relação às propostas apresentadas. E depois, a conversão de propostas em contratos foi de 20%. Né? Uma conversão ali que a gente teve nessa etapa. E aí, quando a gente olha o funil como um todo, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, né? 0,1% das pessoas que visitam o site dessa empresa acabam virando venda. Mais uma vez, a gente consegue ter um insight super importante, que é o seguinte: a cada 1000 pessoas que visitam esse site, uma delas acaba virando uma venda. Então, isso vai ajudar mais uma vez a gente a nortear as nossas estratégias, ou melhor, nortear as estratégias dessa empresa para que ela consiga gerar mais vendas. Se ela gerar mais visitantes no site, cada vez mais ela provavelmente vai conseguir gerar mais vendas. Então, esse tipo de análise ajuda muito a empresa a vender mais, ok? Agora vamos olhar um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos imaginar que essa empresa de consultoria, que atua de uma forma mais offline, se fundiu com essa empresa de consultoria que atua de uma forma mais online. E aí a gente tem um funil que considera aspectos de prospecção por telefone, mas ao mesmo tempo ela também considera os aspectos dos visitantes no site, né? Ou seja, uma venda que começa lá com o cliente descobrindo a empresa e a solução através do site. E aí lá no topo do funil, como é que fica a análise do mês anterior? Poxa, ela teve ali 1000 pessoas que ela prospectou por telefone e 10 mil pessoas que acessaram o site dela. Ela teve ali 100 pessoas, né, dessa prospecção por telefone que aceitaram uma reunião, e ela teve 100 pessoas ali do lado direito, né, que acessaram o site dela e acabaram preenchendo o formulário. E aí a gente vê o seguinte: essa empresa teve 50 propostas apresentadas para cada lado e teve 10 vendas para cada lado. Então, quando a gente vai olhar a conversão delas, a situação já muda um pouco, né? E aí, o que a gente vê logo de cara? A gente vê ali uma conversão de 1,82%, né, entre as etapas diferentes do funil. Posteriormente, a gente tem qual conversão? A gente tem uma conversão de 50%. E, posteriormente, a gente tem uma conversão ali de 20%. Quando a gente olha o funil inteiro, a gente vê uma conversão de 0,18%. Né? E que ela nos diz o seguinte: olha, a cada 550 pessoas que descobrem a nossa empresa, a gente consegue gerar uma venda. Então, o que a gente consegue concluir aqui? A gente vê aqui uma empresa que atua com vendas de uma forma mais offline e de uma forma mais online. Ela atua das duas formas, como muitas outras empresas no mercado. Ela precisa fazer uma análise do todo, como a gente está fazendo aqui agora, porque aí ela vai ter uma noção, uma visão mais sistêmica da empresa dela. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa fazer uma análise do funil no que tange mais a parte offline e também no que tange mais a parte online. Porque, às vezes, quando ela faz essa análise do todo, ela pode ficar enviesada, ela pode tirar conclusões erradas. Ela pode olhar o seguinte: cara, não, poxa, eu tive muitas propostas que foram apresentadas aqui de clientes que acabaram surgindo do site e poucas propostas que foram apresentadas de clientes que foram feitas prospecção por telefone. Só que aí um número compensa o outro e ela acha que tudo bem, quando na verdade não tá. Então é importante ela fazer essa análise separada para que ela consiga, de fato, traçar a
planos de ação diferentes para diferentes formas que ela atua dentro do funil de vendas, entendeu? Então é fundamental ela fazer todos esses tipos de análise para que ela consiga aplicar o funil de vendas dela de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais eficaz. Bom, era esse conteúdo que eu tinha para passar para você nesse vídeo. Nos vemos no próximo episódio.